Primeira vez que o MIS faz uma exposição, não homenageando um nome específico, não valorizando um artista específico, mas comemorando um gênero, né? O Martin Scorsese queria há muito tempo fazer a história do Frank Sheeran no cinema e enxergou nessa história a oportunidade de trabalhar de novo com Robert De Niro. Lembrando que a parceria Scorsese-De Niro é uma das mais incríveis que o cinema já teve, né? I heard you paint houses. No, please. No, please. Eu acho que isso é uma produção de artista mulher, também, mas com uma atitude assim um pouco perversa assim, em relação ao doméstico, né? Meu colírio é você, meu olhar brilha em você, minha vida é em você. Boa noite, eu sou Adriana Couto, Metrópolis no Ar. Você gosta de filmes musicais? Está em cartaz no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, uma grande exposição sobre o gênero. A mostra é uma parceria com o Museu da Música e a Filarmônica de Paris. E aqui está ainda maior, contando a história dos musicais brasileiros. Desde as chanchadas, passando pelo cinema novo, pela cena do rock, até as cinebiografias musicais. É um mergulho em mais de 240 filmes. O Cunha Júnior já visitou. People will find themselves inside a movie musical, so they can sing and dance with the characters of the films. And also there are lots of interactive devices to show them, for instance, that some of the greatest singing stars were sometimes dubbed by professional singers. Qual é o seu musical favorito? Eu gosto da Noviça Rebelde, lógico. Eu gosto dos mais arrojados e um pouco mais atuais, como Dance in the Dark. My favorite musical it's not very original, it's very famous. It's Singing in the Rain. Dancing in the rain. Its story tells of how to make a musical in the early 30s in Hollywood. And the film was made 20 years after that, in the 50s. But already it looked back on the birth of the musical as a Hollywood genre. No Brasil começa quando, assim, o musical fica popular aqui? É com as chanchadas? A gente sabe como foi construído o cinema no Brasil. Esses heróicos aí, cineastas que fizeram tudo isso. Até a Xuxa, a gente estava vendo aqui agora há pouco, a gente se divertindo com essa forma de dançar, com a cenografia. Tem os filmes do Roberto Carlos também, a trilogia do Roberto Farias. Tudo que passei com você. Nos anos 80 teve a cena do rock, né? Vários filmes retrataram essa cena. O mais famoso deles é o Bete Balanço, né? Que acho que é um ótimo exemplo de um musical dos anos 80, com aquela estética meio new wave e que tem o Cazuza também, né? O Areias Escaldantes, ele deu uma conotação, porque ele trouxe o Asdrubal, trouxe o trombone, que era a Regina Casé, o Luiz Fernando Guimarães, veio o Diogo Vilela. Não dá pra ficar apavorado, tem que agir, tem que se preparar para um novo choque. Vambora, gente! Vambora. I think young people nowadays, they have music in their ears all day long. So they kind of accept more freely people burst into song or dancing in the streets. La La Land is a very interesting case. The fact that La La Land was filmed
in the streets of Los Angeles, a bit like the French New Wave Jacques Demy films. I think this brought a new kind of energy to the genre. Eu acho que a música cada um se joga do jeito, né, espontâneo. E ao mesmo tempo, como cantar também espanta os males, acho que dançar faz bem para a alma. Três atores de peso, Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci. Um diretor que é quase uma lenda, Martin Scorsese. Um orçamento de mais de 150 milhões de dólares e um filme que estreia amanhã em apenas 2 salas de cinema em São Paulo. Estamos falando de O Irlandês e o nosso colaborador Roberto Sadovski tem mais informações. Eis que finalmente Martin Scorsese completa o seu O Irlandês. Depois de mais de um ano entre filmagem e pós-produção, muito pesada, o novo filme de um dos grandes mestres do cinema moderno, do cinema americano de todos os tempos, estreia agora em um formato diferente. Only 3 people in the world have one of these. And only one of them is Irish. É um pecado a gente ver hoje em dia um filme desse escopo não ter um grande lançamento em cinema. O Irlandês vai sim passar em alguns cinemas selecionados em algumas cidades do Brasil, não é grande circuito, para estrear daqui a pouco mais de 10 dias na Netflix. É o preço a se pagar para fazer um filme que custou mais de 150 milhões de dólares, com atores que hoje não são sinônimo de grandes bilheterias. O filme traz Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, num épico de gangsters que conta a história real de Frank Sheeran, que era um matador profissional que pode ou não estar envolvido no desaparecimento do líder sindical americano Jimmy Hoffa. No. Do you drink on the job? No. You ever hit anybody? On a job? Yeah. I don't think so. O Scorsese procurou bancar seu filme com várias distribuidoras diferentes, com vários estúdios diferentes, só que esse preço altíssimo para um drama enorme de gangsters foi recusado por praticamente todo mundo e a Netflix, por sua vez, abriu as portas para o Scorsese fazer o seu filme do jeito que ele queria. O resultado é, de fato, um épico que acompanha a vida do Frank Sheeran por décadas da vida deles. E daí que vem o lance do preço muito alto do filme. Foi usada uma tecnologia digital para rejuvenescer o De Niro, o Joe Pesci, o Al Pacino. Só que, em vez de ser uma ou outra cena, a gente está falando de um filme quase inteiro nisso. You always charge a guy with a gun. With a knife, you run away. So you charge with a gun, with a knife, you run. E eu sei que, recentemente, o nome do Scorsese ficou sinônimo de polêmica, com todo aquele lance de ele falar dos filmes da Marvel e do estado das coisas no cinema pop hoje em dia. Embora discorde de várias coisas que ele fala, uma coisa é fato. A indústria hoje está num ponto que uma obra de arte como O Irlandês não consegue achar mais espaço no lugar que é de direito deles, que é o cinema. Então, o que a gente pode concluir disso tudo é que, de fato, o mercado mudou, a indústria mudou, e se O Irlandês é um ponto de virada nisso tudo, é o ponto que a gente vê que o cinema não pode ignorar mestres como o Scorsese, que ainda produzem filmes que, longe dessa coisa que eu acho incrível também, dessa montanha-russa de produções como os filmes da Marvel, como Star Wars, como essas grandes séries, como as continuações, como o cinema de terror, que tem o seu lugar garantido no cinema, filmes como O Irlandês precisam ter o seu lugar também. De qualquer forma, o filme vai estar aí para todo mundo assistir na Netflix, e é um filme que você precisa tomar fôlego, mergulhar na história e assistir um gênio em ação, porque é isso que O Irlandês é uma obra-prima vinda de um gênio. You want to be a part of this fight? Would you like to be a part of this history? Yes, I would. Whatever you need me to do, I'm available. E tem teatro também no Metrópolis. Veja aí algumas dicas para você aproveitar bem o seu fim de semana.
agora com nossos repórteres de campo, Érica Riba e Marcelo Detone. Meu clube estava aí à beira do precipício, mas tomou a atitude correta e deu um passo à frente. Samba Futebol Clube foi montada no Rio de Janeiro em 2014, ano da Copa do Mundo, e agora chega a São Paulo. No palco, times de jogadores e torcedores se revezam numa narrativa sobre a relação entre a música popular brasileira e o futebol. O texto tem crônicas de Nelson Rodrigues e Drummond, e o elenco toca clássicos que vão de Pixinguinha a Jorge Benjor. É no Teatro Unimed até 1º de dezembro. Joga a bola, joga a bola, jogador. Nem todos os meios são bons. Todos os meios são bons quando são eficazes. Então como é que o senhor pode condenar político regente? Um jovem intelectual deve matar o líder do Partido Comunista depois deste propor uma aliança com os partidos conservadores. O assassinato serve como uma espécie de prova de fogo para sua entrada no coletivo. Essa é a trama de As Mãos Sujas, peça do filósofo francês Jean-Paul Sartre, que ganha montagem no Sesc Ipiranga. Em um cenário quase vazio, um telão exibe imagens captadas ao vivo. A temporada é de sexta a domingo, até 24 de novembro. Você se apega à sua pureza, meu rapaz? Como você tem medo de sujar as mãos? Vai, continua puro. De que adianta? De que servirá? E por que você se juntou a nós? Pureza é uma ideia de faquia, de monte. Prestes a embarcar para uma turnê na América do Sul que inclui 4 shows no Brasil, a americana Norah Jones lançou 2 canções com Rodrigo Amarante, da banda Los Hermanos. As músicas I Forgot e Falling já estão na internet, no canal do YouTube da americana. Norah disse que é fã do Rodrigo há muito tempo e que eles se deram muito bem. Ela vai fazer 2 shows em São Paulo nos dias 8 e 9 de dezembro. A seguir, passa por Curitiba e Rio de Janeiro. I hear a sound. I hear a sound. The wind in the leaves. The wind in the leaves. Que graça! Começou hoje o Festival Mix Brasil, maior evento cultural dedicado à diversidade da América Latina e um dos maiores do mundo. Até o dia 20 de novembro, são mais de 100 filmes, nacionais e internacionais. Quel en est le titre? Portrait de la jeune fille en feu. Bom, o Mix Brasil nessa 27ª edição tem como tema Persistir, que acho que é uma evolução do tema do ano passado, que é o Resisto. Né? E a gente chegou à conclusão que dentro desse panorama aí meio bizarro, especialmente no campo da cultura que a gente vive, mais do que resistir, a gente precisa persistir, é marcar uma posição e avançar. Foi, para! Não tá muito diferente. Olha, o festival esse ano ele vem bem bojudinho, vem com 110 filmes, metade deles feitos no Brasil. É impressionante a quantidade de filmes produzidos esse ano, falando inclusive sobre esse momento que a gente vive hoje, como é que está a comunidade LGBT, QIA+, nesse momento. Mas além do cinema, a gente ainda tem teatro. Esse ano tem uma programação muito rica de estreias de espetáculos novos, falando sobre essa temática também. Além disso, a gente tem literatura, que esse ano vai para a Biblioteca Mário de Andrade. A gente tem a parte de games, que a gente iniciou ano passado e é uma produção que vem crescendo. A gente tem VR e tem uma conferência também onde a gente discute temas muito importantes, relevantes e muito específicos para a comunidade. Je suis venue pour vous peindre. C'était donc ça vos regards. Então a gente abre com um filme que ganhou a Curry Palm em Cannes e ganhou inclusive o prêmio de melhor cenário do grande júri, que é o Retrato de uma Jovem em Chamas, que é um filme lindíssimo. Misceleder é um documentário brasileiro que conta os bastidores de uma competição do Mr. Leather Brasil, que é um concurso da comunidade de fetiche de couro de São Paulo, muito específico. שהמשפחה מקורי הוא לנגר, זה לא עבד בשבילי לנגר. אגסי. That's the name. O Jonathan Agassi salvou minha vida. O Jonathan Agassi é um astro pornô de Israel, muito popular no país. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo numa parada em Tel Aviv. Agora, mano, eu nem ligo. Eu nem ligo por mim, pode falar o que quiser. Eu nem faço de conta que nem existe.
Um outro destaque da programação brasileira, que esse ano veio muito forte, como eu disse, muito política, é o Transamazônia. É um documentário passado todo na época da eleição, entre a eleição e a posse do Bolsonaro, numa comunidade no interior da Amazônia. É um filme dirigido por 3 diretoras estreantes do Pará. O Mix Brasil já há 3 anos, começou quando o Gus Van Sant esteve aqui no Brasil, dá um prêmio Ícone Mix para pessoas que a gente admira a trajetória, a carreira. Esse ano a Marina Lima está comemorando 40 anos do início da carreira discográfica dela e ela vai ser homenageada esse ano e não por coincidência está saindo o documentário dela, Uma Garota Chamada Marina. O filme que tem uma linha narrativa muito interessante, porque ele volta para os anos 70, anos 80, vem para hoje, que eu acho que é uma pessoa muito icônica, que sempre falou de liberdade, de você assumir quem você é, né? Ela é uma pessoa muito inspiradora e agora é interessante ver ela com 64 anos, em que momento que ela está hoje, como é que ela vê esse legado, essa carreira dela. É outro filme que ninguém pode deixar de ver também. E vai ser apresentado com a presença da Marina, que vai receber o prêmio. Olha só, escute essa história. Um jovem fotógrafo vai a um estúdio acompanhar uma banda nova e depois também captura algumas imagens de um show na primeira turnê desse grupo. Qual grupo? Simplesmente os Rolling Stones. As fotos são de 1963 e ficaram guardadas debaixo da cama do fotógrafo Gus Corral por mais de 50 anos. E, finalmente, elas vão ganhar a primeira exposição a partir da próxima semana em Londres. Em grandes museus pelo mundo, é comum encontrarmos alas inteiras com obras de arte pertencentes a colecionadores particulares ou famílias. São obras doadas ou que ficam sob a tutela das instituições. Isso não é muito comum aqui no Brasil. Mas hoje é dia de anunciar uma exceção, porque a Pinacoteca de São Paulo acaba de receber uma doação preciosa. São 301 obras de arte brasileira da coleção IOSP, cedidas em comodato, ou seja, um empréstimo gratuito. A coleção, montada pelo casal Evelyn e Ivonne IOSP, tem o foco no modernismo, com telas de Tarsila do Amaral, Brecheret, Di Cavalcanti, Anita Malfatti, mas atravessa outros períodos até chegar à arte contemporânea. 12 telas desse acervo já estão expostas na Pinacoteca para visitação. A exposição Coisas, de Regina Silveira, reúne pela primeira vez um apanhado da produção em porcelana da artista. Linguagem que há décadas ela desenvolve em paralelo às suas famosas instalações. São 30 obras produzidas entre 1990 e 2018. Peças de porcelana e vidro que ganham novos significados. Que as primeiras porcelanas são do começo da década de 80. Então, as porcelanas nunca foram um foco assim de minha produção, mas sempre elas complementaram, elas não têm um design especial, elas foram sempre, quase todas, compradas no mesmo lugar, uma loja de porcelana branca perto do meu estúdio. Foram queimadas sempre naquele forno, junto com todas as porcelanas que as senhoras pintam bonitinhas. Essas sempre foram assim, dessa maneira, estranhas, né? Estranhas, coladas, inservíveis depois, tornadas objetos, né? As primeiras séries foram com sombras, projetadas de outros objetos, dentro de umas temáticas que eu também desenvolvia na gravura, em que eu imaginava as sombras que se descreviam quase como topograficamente em cima de outros objetos. Você tem um interesse em se apropriar de objetos ordinários do cotidiano, né, banais, e ressignificar. É uma operação que acho que está muito constante no meu trabalho, essa operação poética de estranhamento, né, de produzir desfamiliarização, ou seja, aquilo que é tomado
como banal, como cotidiano, de repente ele aparece de uma outra forma, rara, né? E ele nunca mais é entendido como o mesmo, né? Essa exposição tem vidros também, que eu incluí porque são feitos nas mesmas operações, com os mesmos materiais, no mesmo forno, no mesmo lugar. De onde vieram todas essas inspirações desses temas, por exemplo, do Crash, que tem os tiros, ou das derrapagens? Eu já acho que vieram assim, da reflexão, da vida, do momento, da resposta. Os tiros já sabemos de onde vem, né? Esse imaginário todo dos tiros a gente encontra nos jornais diariamente, né? Dentro da exposição é a única cerâmica que tem uma utilidade. Ela é uma sopeira e serve para servir uma sopa assombrada. A sopeira se chama assombrada. Os sapos apareceram no momento em que eu estava pensando nas pragas que nos assolam, e eles se referem à chuva de sapos, bíblica, né? Eles tiveram um significado muito ligado à corrupção. Eu acho que o meu trabalho sempre teve muitas maneiras de se aproximar à política sem ser Ele é político, mas de uma maneira que não é factual e nem se restringe a uma determinada situação, fato, evento ou época. Ele é político no sentido mais amplo do estranhamento, da experiência da vida e da percepção. Vocês já estão sabendo que o Metrópolis tem podcast? Pois é, toda semana a gente tem novidades, reflexões, entrevistas sobre a área cultural. Então é só procurar a gente em todas as plataformas digitais. Podcast do Metrópolis. Tem vídeo novo da Elza Soares na internet, sabiam? Lírio Rosa é faixa do álbum Planeta Fome, que foi lançado em setembro. O clipe é uma animação dirigida por Jordana Issa. Deem uma olhada. E a gente volta amanhã. Um beijo. Tchau, tchau. Quando o fio teceu um tempo a mais, no tear das horas vi meu passado que partiu, meu corpo pra você, minhas horas são você. Quando passo o tempo em seu lençol, quando eu piso um passo seu, no meu corpo está você, no meu caminhar você, minha alma só você, que fez de mim o sol, fez o que eu sou, quando a primavera fez de mim o sol, fez o que sou eu, quando a primavera nasceu. Quando o lírio toca o meu olhar, vejo as horas pra viver, meu colírio é você, meu olhar brilha em você.